A nossa Câmara dos Deputados está de joelhos. A imprensa... Eu vou te falar, eu vou falar um negócio para você que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Eu posso te dizer que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes. Você acredita que os grandes jornais do Brasil... Isso ainda tá para sair, vai sair de um jeito ou de outro. Eu já vou dizendo os avisos de todo santo dia porque vocês não aprendem. Mas pelo menos estão aqui comigo. Uou, só mais uma vez comigo. Aqui é like, aqui é curtida. Primeiro você é curtida. Ah, eu não gostei. Problema seu, vai ver outra coisa. Joga em todas as suas redes, nos stories, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no MSN. O governo Trump está dizendo... Olha, não existe esse negócio de democracia com censura. Se o seu país não aguenta um tweet, se a sua democracia não aguenta um tweet, é porque você não tem uma democracia de verdade. Então, assim, houve uma mudança 180 graus nessa política, que é diferente da política que deu origem ao Alexandre de Moraes. A pergunta é, você acha que o regime brasileiro vai continuar brigando para manter isso, mesmo depois que o Alexandre de Moraes tiver a sua pena de morte financeira decretada? Eu acho que ali o Alexandre de Moraes ele não tem mais volta, ele não tem mais opção. Ele não, o Alexandre já é. Voltar atrás. Então ele vai continuar seguindo e aí ele vai fazer força para tentar levar todo mundo. Aliás, ele sempre contou com o apoio de várias outras autoridades para tentar manter esse apoio. Só que cada vez mais eu vejo o Alexandre de Moraes se transformando num leproso. Se ele tomar uma sanção dessa, ninguém vai negociar com ele, ninguém vai fazer viagem ao exterior com ele, ninguém vai querer estar próximo dele. Ele vai ter muita dificuldade do escritório de advocacia da sua esposa em continuar angariando clientes com causas dentro da Suprema Corte. Então, assim, o Alexandre de Moraes eu vejo como um caso, perdido nesse ponto. Os demais, eles pelo menos vão ter o privilégio de poder tomar uma decisão. E eu não estou falando isso aqui em tom de ameaça, até porque eu não tenho influência nenhuma sobre o que a Casa Branca ou o Congresso americano podem fazer, mas como vocês estão percebendo, é natural aqui que se o Alexandre de Moraes cai e alguém resolve pegar essas bandeiras de censura e levar adiante, vai acabar tendo o mesmo destino do Alexandre de Moraes. Existem ministros da Suprema Corte que estão próximos da aposentadoria. Quem é que vai querer, no final da sua carreira, perto de se aposentar, tomar uma sanção dessa, comprar uma briga desse tamanho? Está comprando briga com as pessoas mais poderosas do mundo. Elon Musk é o cara mais rico do mundo. O Trump é o cara mais poderoso do mundo. E todo esse conforto que foi dado pela administração Biden ao Moraes para ele fazer o que ele fez, agora justamente está sendo revertido 180 graus, como bem dito aqui pelo Paulo Figueiredo. Então, tudo aquilo que era conforto vai se transformar em desconforto. Então, eu acho que no começo eles lutam ainda um pouco para tentar manter as aparências, mas depois, quando o custo Alexandre de Moraes ficar muito alto, meus amigos, em Brasília, cada um só está preocupado com o próprio umbigo, A maioria das pessoas, das autoridades. Então, eu vejo que é o seguinte, quando der o tapa ali em cima daquele ninho de insetos, vai sair voando tudo quanto é canto aí, etc. Acho que não vai se sustentar em pé. Eu acho que aos poucos você vai ver o tom até de jornais mudando. Eles vão parar de usar ataques à democracia, vão começar a utilizar críticas. Você vai ver que essa suavizada aí na linguagem ela vai acontecer. Inclusive da boca de autoridades. Eu acho que isso daí é esperado. Ninguém vai querer comprar briga com os Estados Unidos dessa magnitude, não, porque ninguém quer tomar uma sanção ao FEC na cabeça. Eu acabei de receber a confirmação aqui de uma ultra reunião no Senado, um senador importante aqui, a gente tem que falar sobre isso. Eu vejo a sanção, eu posso ser bem sincero, eu acho que sanção ao FAC não deveria existir. Como assim? É igual bomba atômica. Você fala assim, não deveria existir um troço desse. Eu acho que nenhum governo... Muito maligno. Nenhum governo deveria ter a capacidade de destruir a vida de uma pessoa financeiramente como o governo americano tem. Então, eu acho que esse é um instrumento que tem que ser usado com parcimônia. Os Estados Unidos usaram a bomba atômica em Hiroshima porque era a única forma, os japoneses não se rendiam. E mandavam kamikaze. Kamikaze, o custo era sangrento demais e como último recurso para impedir um banho de sangue contra os americanos, eles mandaram a bomba em Hiroshima. Ainda assim, o Japão não se rendeu. Então, eles tiveram que mandar Nagasaki. Depois de olhar duas cidades completamente destruídas, finalmente, o Japão se rendeu.
O Alexandre de Moraes é a nossa Hiroshima. A OFAC é o Alexandre de Moraes, é a nossa Hiroshima. Não tem salvação. Não queria ter que usar uma coisa dessas contra uma autoridade brasileira. Eu queria que as nossas instituições tivessem respondido, mas não tem mais como. O nosso Senado está de joelhos, a nossa Câmara dos Deputados está de joelhos, a imprensa... Eu vou te falar, eu vou falar um negócio para você que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Muita gente me pergunta, o que aconteceu com a Vaza Toga? Lembra a série de reportagens do Glenn Greenwald? Uhum. Glenn Greenwald, que é uma das grandes estrelas do Rumble. Tá? O que aconteceu? Eu posso te dizer que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes e nunca mais nenhuma reportagem foi publicada. É que tinha mais material para ver, né? Eram 6 gigas. Existe mais... eu não sei se eram 6 gigas de fato. Eu acho que o Glenn ali se equivocou, mas eu Tudo bem. Não tenho como dizer. Mas era muito material. Eu sei que existem mais reportagens escritas, inclusive por um outro jornalista internacional, que eu não vou dizer quem é. Essas reportagens foram oferecidas a grandes jornais do Brasil. Você acredita que os grandes jornais do Brasil... Isso ainda está para sair, vai sair de um jeito ou de outro. Mas você acredita que os grandes jornais do Brasil recusaram a publicação? Eu ainda não vou dizer o nome dos jornais. Ainda não vou, porque não me autorizaram. Não deveria nem estar falando o que eu estou falando aqui para você. Mas estou falando de grandes jornais. E não recusaram. Recusaram por um motivo muito claro. Medo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a censura a jornalista, ela começa no Oswaldo Eustáquio. Aí você olha e fala assim, pô, esse cara... Blogueiro. Eu de fato não gosto do jornalismo que o Oswaldo Eustáquio faz. Eu acho que ele falta com a verdade, eu acho que ele é manipulador, sensacionalista, eu acho um monte de coisa. Mas quando fizeram o que fizeram com ele, eu fui o primeiro a falar assim, peraí, isso é um absurdo. Porque eles começam pelo Oswaldo Eustáquio. Aí depois, ninguém grita, eles, pô, então vamos no Alan dos Santos. O Alan eu já acho um cara absolutamente brilhante. Ele pode levantar o terça livre ali, né? Tava com orçamento de bons milhões por ano. Excessos e tal. Dane-se. O Alan é um cara absolutamente brilhante. O que ele faz, pouquíssima gente tem capacidade de fazer. Aí, porra, pega um Alan dos Santos. Aí depois do Alan dos Santos, você vem no Paulo Figueiredo, no Constantino, no Guilherme... Aí vai no Guilherme Fiuza. Peraí, porque o Guilherme Fiuza... Sabe o que eu achei bizarro, cara? A juíza Ludmila Lins Grilo. Eu tava falando só do jornalista. Os caras caçaram... Gente, no Brasil... Eles caçaram a aposentadoria compulsória de uma juíza. Eu não sei se ela recebe e fica congelada na conta dela, eu sei que ela não tem acesso. Eu falo assim, nunca na história desse país um juiz passou... Sim, se o juiz é muito problemático, ele vai receber essa pena aí de aposentadoria compulsória, né? Que eu nem concordo. Né? Pra mim tinha que ser, no mínimo, demissão e, se for criminal, responde no criminal. Mas assim, chegar a esse ponto, eu falei, nossa senhora, eu saí um pouquinho da imprensa, eu sei, mas eu fiquei muito impressionado com o caso dela. E é. Né? Eu tava na imprensa falando que, porque eu tava seguindo aqui, que começa no Oswaldo Eustáquio, mas termina na Folha de São Paulo. Onde um veículo de imprensa não tem coragem para publicar uma reportagem crítica a uma autoridade por medo. Existe pra que o jornal, então, você não pode criticar? Acabou. Então a profissão do jornalista acabou. O cara achar que vai ser ok pedir para derrubar o Alan dos Santos e que isso não vai voltar para morder ele... E já voltou. Já voltou. O que eu quero dizer para vocês é que já voltou. Este é a situação do Brasil, onde os veículos de imprensa, e eu vou divulgar os nomes, pode ficar tranquilo que eu vou divulgar os nomes de todos os veículos que recusaram por medo, porque vocês que recusaram por medo têm a responsabilidade de vocês. Vocês têm a responsabilidade de vocês. Eu sofri as consequências de falar o que tinha que ser falado, vocês têm que sofrer também. Isso é responsabilidade. O Eduardo tá sofrendo, todos têm que sofrer. Eu também falo, parlamentar que fica com medo e deixa de fazer o seu trabalho, acabou. Mesma coisa jornalista. A gente tem uma obrigação moral. Né? O Jordan Peterson tem uma frase que é muito boa. Ele fala assim, se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional, as notícias que a Globo não fala. Oi,
Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.